tarde a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é Raul Aroz, eu sou especialista técnico da Autodesk do Brasil. Sou especialista responsável por todo o portfólio dos produtos de manufatura da Autodesk aqui para o nosso país. O assunto de hoje trata sobre design de produto e prototipagem digital principalmente. Então, eu vou estar passando aqui com vocês algumas informações interessantes sobre a nossa suíte voltada para design de produto, projeto de máquinas e equipamentos, basicamente qualquer tipo de projeto em 3D da área de manufatura, ok? Que se chama Product Design Suite. Então, vou passar aqui o meu PowerPoint para a tela cheia e vamos começar. Bom, hoje, no mercado, tudo gira em torno de fazer produtos excelentes. E a Autodesk acredita que fazer produtos excelentes realmente é vital para qualquer um dos nossos clientes. Seja uma empresa que faz esteiras, que faz máquinas, que faz canetas, brinquedos, não importa. Hoje a excelência é buscada por todos os nossos clientes e por todo o mercado, por assim dizer. E pensando nisso, a Autodesk não quer que os nossos clientes vejam o software sendo uma barreira para fazer produtos excelentes. Então, pensando nisso, a Autodesk vem trabalhando aí nos últimos anos em tornar todas as nossas soluções cada vez mais fáceis de utilizar, trazendo produtividade para que os usuários das nossas ferramentas deixem de se preocupar em desenhar, em modelar e comecem a se preocupar mais em inovar e desenvolver os seus produtos. E é pensando nisso que eu vou apresentar para vocês hoje a Product Design Suite e mostrar como que essa ferramenta pode fazer com que nossos usuários possam realizar produtos de forma excelente. Então, tendo isso em mente, é importante destacar que alguns desafios da indústria. Então, de novo, não importa se vocês fazem esteiras, se vocês fazem robôs, se vocês fazem máquinas para a indústria alimentícia, brinquedos, trabalham na indústria automotiva, os desafios da indústria são muito similares para todos os nichos do mercado de manufatura. Então, existe uma preocupação hoje muito grande com segurança, existem normas regulamentadoras que acabam definindo parte, pelo menos, do escopo do desenvolvimento de um produto. Os produtos estão cada vez mais complexos, nós temos a otimização da utilização de mão de obra, prazos de entrega cada vez menores. Então, os desafios, eles são comuns, não importa para qual nicho de mercado vocês trabalham hoje na indústria. Então, baseado nesses desafios, uma empresa nos Estados Unidos fez uma pesquisa, a Tech Clarity, onde essa empresa ela fez uma pesquisa com os principais fabricantes e desenvolvedores de equipamentos industriais nos Estados Unidos, e a pergunta que eles fizeram para eles foi: qual é a estratégia de negócios que a sua empresa utiliza para vencer os desafios comuns do mercado e se destacar? E esse é o resultado que foi encontrado. Então, 45% das empresas consultadas definiram que como estratégia de negócio a diferenciação dos produtos através da inovação. 43% usam como estratégia diferenciar produtos através da customização. 42% da estratégia utilizada é competir diretamente no mercado global. E assim por diante. Então, esse gráfico nos dá uma visão bem clara de como que as empresas top performers do segmento de equipamentos industriais acabam definindo as suas estratégias para vencer os desafios de mercado. Então, vocês podem observar aqui, primeiro, diferenciar produtos através da inovação. Como que uma empresa que está preocupada em simplesmente jogar desenho para a fábrica vai conseguir tempo para desenvolver os seus produtos
e torná-los inovadores. Esse é um comentário que a gente escuta de forma muito constante no mercado. Não temos tempo para isso, não temos tempo para testes, não temos tempo para avaliar nada, prazos de entrega menores. Como é que eles conseguem tempo para inovar? Segundo ponto é diferenciar os produtos através da customização. Observem que as duas primeiras estratégias mais utilizadas pelas empresas que se destacam no segmento de equipamentos industriais, as duas estratégias estão direcionadas para a melhoria de produto, seja através da inovação ou da customização. Então, isso é muito importante para vocês terem em mente daqui para frente o que eu vou apresentar para vocês. Então, pensando nessas estratégias, como que a Autodesk pode ajudar através da sua Product Design Suite? Nós, no segmento de manufatura na Autodesk, trabalhamos já há bastante tempo com o conceito de prototipagem digital, ou fluxo de trabalho da prototipagem digital. O que é a prototipagem digital? Nada mais é que trazer para o mundo virtual, para o ambiente digital, tudo que eu posso projetar, validar, testar, visualizar, prospectar, tudo que eu posso trazer do desenvolvimento de um produto para o ambiente digital está relacionado à prototipagem digital. Por que isso é importante? Primeiro, o primeiro desafio é com relação a custos. Então, imagine a seguinte situação. Eu desenvolvi um produto, fabriquei esse produto, um protótipo físico, e encontrei uma necessidade de correção do projeto já no protótipo físico. Todos os erros ou necessidades de alteração, modificação de um projeto que são identificados na fase de fabricação, eles são muito mais caros por envolver fábrica, insumos e tempo também, porque lá no final do processo eu encontrei o problema, eu tenho que voltar para o início do processo, na fase do projeto, para corrigir isso, gerar um novo protótipo físico e avaliar isso. Então, a ideia da prototipagem digital é trazer essa identificação de possíveis problemas e falhas de projeto para a fase inicial do desenvolvimento do produto, ainda na fase digital, ainda na fase da engenharia, do desenvolvimento. Porque nós temos aí, então, menos custos envolvidos numa alteração de projeto quando eu ainda não produzi nada. E é possível, sim, através da prototipagem digital, realizar uma série de testes, ensaios, simulações mecânicas, enfim, com um modelo 3D, com um modelo virtual de forma inteligente e de forma muito mais produtiva. Então, observando essa imagem aqui, nós podemos identificar as diferentes fases de um desenvolvimento de produto, onde nós temos projeto e engenharia, teste, validação, manufatura e produção, vendas e marketing. Tudo isso sendo gerenciado, sendo administrado, todas as informações nessas diferentes fases do desenvolvimento do produto, eles são administrados também através de soluções Autodesk, enfim, visando uma otimização do processo todo de desenvolvimento de produto. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre o desenvolvimento de um produto. Isso pode variar um pouquinho de empresa para empresa, mas, em geral, todos seguem o mesmo fluxo. O que acontece? Todo desenvolvimento de um produto, ele parte de uma necessidade de um cliente. Ou esse cliente pode ser um cliente individual, pode ser um segmento de mercado, pode ser uma necessidade, uma demanda identificada pela empresa num nicho de mercado específico. Então, nós vamos partir sempre de uma necessidade externa de um cliente ou do mercado. Então, o que nós fazemos? As empresas escutam os seus clientes, escutam o que o mercado precisa, e essa informação é passada, então, para a fase conceitual, para a fase de idealização de um produto. Aqui na fase de idealização de um produto,
Nós temos aí uma série de fontes de informação. Então, a empresa fez uma pesquisa de mercado, nós temos clientes dizendo diretamente para nós o que eles esperam do produto ou o que eles precisam de um produto. E essa informação, então, é passada para a fase conceitual. Notem que nós temos aqui a fase conceitual e a fase de sketch. Na fase conceitual, na fase de sketch, eu não estou muito preocupado com o detalhamento do produto, com as dimensões exatas, com a forma de produção, com os métodos de fabricação. Eu ainda não estou tão preocupado com isso. Eu estou preocupado na idealização de um produto. Então, aqui na imagem, a gente tem um exemplo de um fone de ouvido que nós estamos avaliando aqui na imagem se vai ser um fone de ouvido com microfone, sem microfone, o design dele, como que ele tem que parecer. E da fase conceitual, essa informação precisa passar para a fase de sketch. A fase de sketch ela pode variar de empresa para empresa. Então é muito comum a gente ouvir em sketch na indústria automotiva, na indústria de linha branca, empresas onde o apelo do design do produto é muito importante para os seus clientes. Então, é feito um sketch, um esboço desse produto, de como ele deve parecer. Esse esboço normalmente é feito à mão, no papel, e essa informação, mais uma vez, passa para outro setor. E observem aqui na imagem que nós temos esses dutos ligando diferentes fases do projeto e nós temos aqui informações sendo perdidas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, normalmente, se a empresa não trabalha com ferramentas ou com um fluxo de trabalho que não está perfeitamente associado entre as diferentes fases do projeto, existe perda de informação e retrabalho. Na fase conceitual, por exemplo, a pessoa pode fazer um trabalho manual, passa para o sketch, e no sketch o setor responsável pelo sketch utiliza algum software para fazer isso. Ele não consegue reaproveitar nada da fase conceitual, ele precisa refazer tudo que foi feito aqui. Então, isso que nós queremos dizer aqui na imagem, quando nós temos esses dados sendo perdidos aqui no meio do fluxo. E além dos dados, nós temos dinheiro, porque toda vez que eu tenho que retrabalhar alguma coisa, eu estou perdendo tempo que poderia ser aplicado no desenvolvimento do produto. Então, uma vez concluída a fase de idealização do produto, essa informação gerada na idealização, ela tem que ser enviada para a engenharia. E mais uma vez, normalmente as empresas não trabalham com ferramentas compatíveis e nós temos, mais uma vez, retrabalhos. O pessoal da engenharia precisa refazer o que foi feito na fase de idealização, mais tempo perdido, onde a engenharia poderia estar focando no desenvolvimento do produto. Mas vamos observar mais de perto o que acontece na engenharia. Aqui nós temos três situações. Pensando em máquinas e equipamentos, produtos eletrônicos, isso é muito comum de encontrar. Tá? Nós temos a engenharia mecânica, nós temos a engenharia elétrica e ainda temos uma fase de simulação. A engenharia mecânica está preocupada, então, com a parte mecânica do produto. Eles precisam gerar todas as informações, os modelos 3D, desenhos 2D, para posterior fabricação disso. Então, normalmente, o que eles recebem da fase de idealização? Desenhos, croquis, sketches, muitas vezes em papel, PDF, imagens, fotos, e eles precisam refazer tudo isso. Então, um retrabalho pelo pessoal da parte mecânica. Existe um outro setor que está responsável pelo desenvolvimento de projetos elétricos, que também não é sempre que esses dois setores se comunicam. Então, o projeto elétrico, ele normalmente está desassociado do projeto mecânico e lá na fase de montagem e produção que vai ser verificado a montagem correta do sistema elétrico, se não teve nenhum problema, se tem espaço para passar toda a fiação em uma determinada área do produto. E possivelmente é encontrado algumas necessidades de alterações de projeto lá na fase de montagem
que vai voltar para esse pessoal aqui e eles vão, então, refazer o projeto ou fazer as correções necessárias para isso. E cada vez mais na indústria, nós estamos vendo as ferramentas de simulação presentes nas engenharias. Tá? Da mesma forma que no projeto mecânico nós temos diferentes opções no mercado para ferramentas CAD, ferramentas de projeto elétrico também, simulação não é diferente. Nós temos aí diversas opções de soluções para soluções no mercado na área de simulação. E muitas vezes a ferramenta utilizada pela empresa não consegue ler de forma direta as informações geradas pelo CAD e pela engenharia mecânica. Sendo necessário o quê? O pessoal da engenharia exportar as informações em algum formato neutro para que sejam importados, então, na ferramenta de simulação, que, por sua vez, o pessoal de simulação precisa fazer alguma alteração, alguma adaptação, ou preparar o modelo 3D, esconder furos, esconder alguns detalhes, alterar, fazer algumas alterações, preparar o modelo para daí, então, realizar as simulações. Então, notem que isso é comum. Projeto mecânico, elétrico e simulação, nem sempre nós conseguimos trabalhar de forma tranquila e suave na troca de informações dentro seja só da engenharia, existe ainda essa dificuldade. Depois que tudo foi realizado na engenharia, nós vamos para a manufatura e aí sim, mais uma vez, simulação, só que aqui não é a simulação do produto, como que o produto vai se comportar no uso dele. Mas aqui, na manufatura, a simulação está relacionada à produção. Então, eu posso simular, no caso aqui, uma peça plástica, eu posso simular o processo de injeção, otimizar o processo de produção, eu posso simular, eu posso programar a usinagem de determinadas peças, dispositivos. Então, na manufatura, eu tenho essa preocupação. Eu estou preocupado com como que eu vou produzir e como que eu vou otimizar essa produção desse produto para ganhar tempo, economizar dinheiro, sem perder qualidade na fabricação do produto. E também nos processos da minha fábrica. Como se eu posso trabalhar de forma tranquila com a fábrica, com os equipamentos que eu tenho, eu vou dar conta de um pedido muito grande que chegou, ou se eu preciso de mais máquinas, ou se eu preciso reorganizar o layout da minha empresa. Então, existe essa preocupação na manufatura e todas essas fases, elas se beneficiam dos modelos da informação gerada pela engenharia, gerada pelo pessoal de idealização de produto, uma vez que esse fluxo de trabalho esteja bem montado e com ferramentas compatíveis. E aí, uma vez concluída a manufatura, então o produto chega para o cliente e o seu destino final. Muito bem. Então, só para relembrar, prototipagem digital, onde nós passamos pelo design, engenharia, testes e validação, manufatura e produção, vendas e marketing. Então, a nossa proposta com a Product Design Suite é cobrir todas essas fases do desenvolvimento de produto com ferramentas compatíveis, onde eu não tenha que retrabalhar nada da fase de idealização para engenharia, da engenharia mecânica para elétrica, simulação, manufatura e produção. Então, a Product Design Suite nos dá ferramentas para que a gente possa cobrir todas essas fases do desenvolvimento de produto com um protótipo digital. Então, pensando nisso, nós posicionamos a Product Design Suite desta forma. Nós temos a fase conceitual, nós temos a fase de engenharia, nós temos a fase de simulação, documentação e visualização, pensando nas diferentes fases do desenvolvimento de produto. E daqui para frente eu vou apresentar para vocês como que nós lidamos com cada uma dessas fases utilizando a Product Design Suite. Mas antes, eu quero falar para vocês como que a Product Design Suite, do que ela é composta, quais são as ferramentas que compõem essa suite e quais são as suas versões. Então, a Autodesk trabalha hoje com uma série de suítes, pensando em fluxos de trabalho para diferentes mercados. Nós temos suítes que atendem a
indústria de infraestrutura, atendem arquitetura, construção, e nós temos para Layout Fabril, que foi a apresentação realizada ontem sobre Factory Design Suite, e a Product Design Suite é voltada para o desenvolvimento de produto. Produto na sua maneira mais ampla. Então, de novo, brinquedos, canetas, máquinas, metros de comprimento, milhares de componentes, dispositivos mecânicos e elétricos, produto em geral, a Product Design Suite possui ferramentas para atender em qualquer segmento. Só que, diferente de todas as suítes da Autodesk, todas elas possuem 3 versões: Standard, Premium e Ultimate. A Product Design Suite é um pouquinho diferente, ela só possui 2 versões. Então, nós temos a Product Design Suite Premium e nós temos a Product Design Suite Ultimate. A Premium já nos traz uma solução essencial para a prototipagem digital, onde a gente pode trabalhar com 2D, 3D, visualização e gerenciamento de dados. E nós temos a Product Design Suite na sua versão Ultimate, onde nós temos uma solução completa para a prototipagem digital, incluindo simulações integradas, projeto elétrico, projeto de moldes de injeção de peças plásticas e visualização. Então, essas são as 2 versões da Product Design Suite. Nós temos, então, essas ferramentas que compõem cada uma delas. Então, a Suite Premium, ela já tem ferramentas para 2D, que é o AutoCAD básico, o AutoCAD mecânico, o AutoCAD Raster Design. As 3 nos auxiliam no projeto 2D. Só que nós temos também o Autodesk Inventor para projeto 3D. Uma ferramenta não substitui a outra. Tá? Eu posso fazer o projeto 3D no Inventor, eu posso fazer o detalhamento no AutoCAD. Eu vou comentar isso mais para frente. Nós temos o Recap, que é a nossa ferramenta voltada para manipulação de nuvem de pontos, escaneamento 3D. Nós temos o Showcase para a parte de visualização em tempo real. O Volt, nossa solução de PDM, para gestão de dados de produto, voltado para as engenharias. Então, a ferramenta do Volt presente nas suítes é o Volt básico. No nosso site, autodesk.com.br, vocês encontram mais informações e uma tabela comparativa entre as diferentes versões do Volt. Nós temos o Navisworks Simulate, que é uma ferramenta voltada para a revisão de projetos e manipulação de grandes montagens. E nós temos já o 3ds Max Design para a parte de visualização, a geração de apresentações, imagens fotorrealísticas e animações. Já na Ultimate, nós temos todas as ferramentas presentes na Premium, com a adição do Alias Design, nossa ferramenta voltada para a parte de idealização principalmente, a fase conceitual de sketch e modelagem conceitual 3D de superfícies, até a criação de superfícies classe A. Vou comentar mais sobre isso. Nós temos o Inventor Professional, o AutoCAD Electrical e o Navisworks Manage. Ao longo da apresentação eu vou estar explicando a diferença entre cada um deles e em que fase do desenvolvimento do produto cada uma delas é utilizada. Então vamos começar agora falando da Product Design Suite Premium e como que nós podemos trabalhar com ela. Então lembrando, a Premium nós temos o AutoCAD, o AutoCAD mecânico, Inventor, Volt básico, AutoCAD Raster Design, Recap, Max, 3ds Max e Navisworks Simulate. Então, primeiro, pensando na fase de projeto. Com a Product Design Suite é possível trabalhar com a modelagem de geometrias complexas. O AutoCAD ele nos ajuda, já é uma ferramenta muito conhecida no mercado, principalmente no que diz respeito a projetos 2D. Mas muitas vezes a criação de geometrias complexas em 2D acabam sendo difíceis e a gente está suscetível a erro, trabalhando com 2D pela falta de interpretação, volumes e assim por diante. Com o Inventor, a gente consegue modelar os componentes de forma muito simples, inclusive aproveitando
os desenhos gerados em 2D, já posso aproveitar todo o meu histórico de desenhos 2D para trabalhar no 3D com o Inventor, aproveitando todos esses desenhos, o nosso legado de desenhos técnicos 2D, eles são aproveitados para a criação do modelo 3D quando necessário. Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo que exemplifica isso. Como que nós podemos trabalhar com um desenho feito no AutoCAD Mechanical e transformar ele num modelo 3D. Então, se vocês observarem aqui, nós temos a tela do AutoCAD Mechanical 2015, onde nós temos o desenho aí do projeto de um braço para transporte. Aí ele tem uma garra para transportar troncos de árvores para cima de um veículo. Ok? Então, aqui nós já temos o mesmo DWG aberto no Inventor. Então, o Inventor abre os arquivos DWG de forma nativa. E observem aqui que nós estamos no ambiente de modelagem em 3D. Então, todos os blocos criados pelo AutoCAD Mechanical, o AutoCAD Mechanical ele tem recursos de lista de materiais, então eu posso identificar os blocos como sendo componentes diferentes. Se vocês observarem aqui na esquerda, eu tenho o sketch com o DWG e todos os blocos identificados já aqui no meu ambiente de modelagem no Inventor. O Inventor tem um recurso muito bacana que é criar os componentes a partir dos blocos. Então, o que está sendo feito agora é selecionar os blocos que eu quero gerar um arquivo de peça individual para cada um dos blocos. Para quê? Para criar uma montagem. E a partir daí eu posso ainda criar essa informação de montagem com a informação 2D ainda, para trabalhar de forma conceitual desse produto, avaliar se o mecanismo vai funcionar de forma correta ou não, no 2D, sem eu me preocupar com a modelagem ainda. Então, notem que aqui eu tenho esse cilindro hidráulico já funcionando, sendo representada a movimentação dele de forma correta já no 2D. Aqui eu já tenho partes do equipamento modelado em 3D e eu consigo fazer essa simulação com um ambiente misto, com 2D e 3D no mesmo ambiente. Então, isso nos agiliza muito o desenvolvimento de produto. Outra situação que eu tinha comentado era com relação à documentação técnica. Hoje, com a Product Design Suite, os nossos usuários eles podem escolher fazer a documentação técnica, tanto no AutoCAD quanto no Inventor. Eles podem optar por um ou por outro, não importa o fato de ter modelado em 3D no Inventor. Eu posso modelar em 3D no Inventor e o AutoCAD gera o detalhamento do 3D de forma automática. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, então, na minha tela, o AutoCAD Mechanical, já na sua versão 2015, já com a nova interface. Observem o seguinte. No AutoCAD, nós temos agora um recurso novo aqui, que é uma Base View. E ele me pergunta se eu quero gerar essa Base View do modelo 3D que eu tenho no Model Space, no meu caso eu não tenho nada modelado no AutoCAD, ou se eu quero gerar o detalhamento de um modelo do Inventor. Então, isso já é nativo do AutoCAD Mechanical. Eu posso, então, selecionar um modelo do Inventor. Eu vou visualizar aqui tanto peças quanto montagens. Eu vou escolher esse Assembly 4 aqui. Vou abrir o arquivo nativo, extensão .iam. Ele vai perguntar em qual layout que eu quero criar. Eu quero criar no layout 1. E aqui ele está pedindo, então, para eu posicionar a vista base. Então, vou clicar aqui na superior, sair. Notem que fica preso no cursor do mouse aqui, ó. Dependendo de onde eu levo o cursor, ele já mostra a vista rebatida. Então, eu vou posicionar a vista superior, uma lateral e uma isométrica. Concluir. Tenho aqui as vistas. Eu posso editar essas vistas. Como que eu quero visualizar as linhas invisíveis, escala, visibilidade, enfim. Então, não vou alterar nada. E uma vez que eu tenho as vistas geradas já no AutoCAD, eu posso utilizar todos os recursos do AutoCAD para fazer esse detalhamento. Então, posso definir cotas, eu posso
gerar lista de materiais, todos os recursos que eu tenho disponível no AutoCAD, eu posso utilizar para fazer toda a documentação desse modelo 3D feito no Inventor. Uma coisa bacana aqui é que nós temos a associatividade do modelo 3D e esse desenho gerado no AutoCAD Mecânica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma vez que eu altere o projeto 3D lá no Inventor, uma vez que eu for abrir esse modelo, esse desenho 2D, esse DWG no AutoCAD, ele já vai me informar que o modelo 3D foi alterado e já vai atualizar esse desenho 2D aqui. Atualiza com as vistas, com todas as modificações geradas, atualização de dimensões, listas de materiais, todas as anotações que eu inseri nesse documento, eles serão atualizados a partir das modificações feitas no modelo 3D. Então, eu posso optar em fazer o detalhamento no Inventor, no ambiente do Inventor, como todos já conhecem, ou eu posso optar pelo AutoCAD para fazer esse detalhamento. Ok? Bom, voltando para a nossa apresentação. Outra informação importante. Todas as nossas soluções, elas têm, uma das suas funcionalidades é a melhor comunicação com a nossa rede de parceiros, fornecedores, clientes e assim por diante. Então, hoje, a grande maioria das nossas soluções, elas conseguem ler, interpretar e se comunicar com diferentes ferramentas no mercado. Então, se vocês notarem aqui, essa é a tela de arquivos que o Inventor consegue abrir de forma nativa, sem a necessidade de conversores e assim por diante. Então, nós conseguimos abrir arquivos nativos do Inventor, do AutoCAD, CATIA V4, CATIA V5, os formatos neutros, AISAS, Parasolid, enfim, NX da Siemens, Parasolid, ProEngineer, Revit, Rhino, SAT, SolidWorks. Então, todos esses formatos, tanto Inventor quanto AutoCAD ou Navisworks, todos eles conseguem abrir esses arquivos de forma nativa. Eu não preciso pedir que o meu cliente, meu fornecedor, exporte os modelos que eles têm eles utilizam outra ferramenta e eu preciso trabalhar com isso. Eu não preciso solicitar que eles exportem, nós abrimos isso de forma nativa, tá? E também a integração com BIM é muito importante frisar aqui. Muitas vezes nós fazemos projeto de uma máquina e esse projeto ele precisa ser encaixado num modelo BIM, em uma obra, numa represa, num prédio, onde for. Então, a Product Design Suite ela oferece recursos de integração com o BIM, onde nós podemos mandar esses equipamentos de forma simplificada, representativa, com informações junto a esse modelo que podem ser aproveitados depois em uma outra ferramenta como Revit ou Plant mesmo. Ainda falando da Product Design Suite na sua versão Premium, nós temos aí um recurso muito bacana também relacionado ao gerenciamento de projetos de grande escala. O que eu quero dizer com isso? Grande escala. Nós podemos trabalhar com montagens gigantescas, com milhares de componentes. 20 mil peças é tranquilo. 100 mil peças também. 1 milhão de peças, um modelo BIM com uma cidade, prédios, equipamento. Nessa proporção, nós trabalhamos então com Navisworks. O que o Navisworks faz? O Navisworks ele é uma ferramenta que nós costumamos chamar de agregadora. Ele não cria nenhuma geometria, ele simplesmente vai agregar as informações já existentes de diferentes ferramentas no mesmo ambiente. Então, eu posso trazer um modelo de construção do Revit, posso trazer equipamentos feitos no Inventor, posso trazer modelos feitos no AutoCAD, colocar toda essa informação junta numa mesma montagem e a partir daí começar a revisar o projeto como um todo. Então, o Navisworks ele tem recursos para manipular grandes volumes de informação em 3D
sem perder desempenho de hardware do computador, sem precisar ter um hardware ultra poderoso para manipular essa quantidade, esse volume de informações em 3D. Então, para que vocês conheçam um pouquinho de como ele funciona. Essa é a tela de boas-vindas da Product Design Suite. Nós vamos fazer a revisão de uma grande montagem e a partir daí nós vamos selecionar qual é essa montagem. Então aqui nós estamos abrindo uma montagem feita no Inventor de um equipamento da indústria alimentícia. É um equipamento que faz parte da linha de envasamento de iogurtes. Então notem que o Navisworks abre de forma muito rápida esse modelo. Para que vocês tenham uma ideia, esse equipamento no Inventor, ele tem aproximadamente 21 mil componentes. São 20 mil e alguma coisa, tá? Então, nós estamos vendo aí a velocidade com que nós conseguimos manipular uma montagem de 20 mil componentes sem fazer grandes esforços de hardware. Nós podemos fazer ações como a análise de interferências, que é o que está sendo feito agora, e não importa o tamanho da montagem, pode ter 20 mil, pode ter 100 mil, pode ter 1 milhão de componentes, essa é a agilidade com que nós manipulamos. Só um detalhe, esse vídeo aqui da análise de interferência, a análise de interferência no Navisworks, ela só é possível na Product Design Suite Ultimate, tá? Na Premium nós não temos análise de interferência, mas a gente tem os recursos de manipulação desse conjunto, renderização, posicionamento de iluminação, vistas em corte, tudo isso nós conseguimos fazer já na versão Premium. E além disso, eu havia comentado também sobre o gerenciamento de dados de produto, dados de engenharia. Então aqui nós estamos falando do Volt. O Volt ele tem hoje 3 versões. A que acompanha a suíte é o Volt básico. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um recurso muito interessante do Volt. Aqui nesse vídeo a gente está utilizando o Volt Professional, que é um recurso que foi o mais pedido pelos nossos clientes de Volt, que é a questão de reaproveitamento de projetos, copiar projetos e criar novas versões. Então essa é a interface do Volt, ali nós temos a montagem, o projeto que nós queremos fazer uma cópia. Então o Volt tem o recurso de Copy Design, onde de forma muito simples, de forma muito amigável, nós conseguimos selecionar quais são os componentes e submontagens que nós queremos criar versões novas e quais nós queremos continuar utilizando já o do projeto anterior. Então conseguimos renomear os projetos, colocando um prefixo, um sufixo, o que for, e fazer uma cópia daquele projeto para uma nova versão, para um novo cliente. Outro recurso muito solicitado é o trabalho colaborativo no mesmo projeto. Eu tenho diferentes pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, aqui o que vocês estão vendo é um usuário fazendo um checkout, ou seja, tomando as permissões de uso daquele conjunto, e agora outro usuário vai se logar no Volt e vai trabalhar em outra parte do projeto. Então, ele consegue visualizar aqui, ó, com essa marcação, que aqueles componentes ali estão sendo trabalhados por outro usuário. Então, eu não vou conseguir alterá-los, mas todos os outros eu posso alterar. E os dois usuários trabalham de forma simultânea no mesmo projeto, em áreas diferentes, obviamente, mas quando um usuário altera o projeto e devolve para o Volt, todos os outros usuários que estão trabalhando no mesmo projeto recebem a notificação de que o projeto foi alterado e o Volt atualiza para nós de forma automática o projeto com as novas modificações feitas pelos outros usuários, sem a necessidade de fechar o arquivo e carregá-lo novamente. O Volt já faz essa atualização para nós de forma direta dentro do Inventor. Então aqui a visualização então de 2 usuários trabalhando em áreas diferentes do mesmo projeto de forma simultânea, ou seja, de forma colaborativa no mesmo projeto. E para finalizar a parte
da Product Design Suite na sua versão Premium, nós temos aí a possibilidade de apresentações fotorrealísticas. Então, como eu disse logo no início, o software 3ds Max Design ele faz parte da suite desde a versão Premium, então é possível trabalhar com renderizações de imagens fotorrealísticas. Então esse vídeo aqui mostra como se dá esse fluxo. Observem o seguinte, eu tinha comentado que a Product ela nos ajuda a ter um fluxo de trabalho bem suave entre diferentes fases do projeto, sem que eu tenha que converter arquivos ou fazer muitas coisas. Então, todas as ferramentas da Suite eles têm esse recurso, que é a Suite Workflow, e eu tenho, então, os atalhos. Neste caso, eu estou enviando esse modelo, esse projeto do Inventor, para dentro do 3ds Max. Então, eu tenho aí já as configurações de como que eu quero enviar esse projeto para o 3ds Max, informações técnicas relacionadas à malha, à qualidade, orientação, tudo para facilitar o trabalho depois no 3ds Max. Então, a Suite ela se encarrega de enviar essa informação para o Max. Aqui nós já estamos visualizando o modelo do Inventor já no 3ds Max. Observem que as cores elas são mantidas. Então, existe uma preocupação muito grande pelo pessoal de desenvolvimento das suítes para estar sempre melhorando, a cada nova versão, melhorar cada vez mais essa comunicação entre as ferramentas. Então, a biblioteca de materiais, se eu definir que no Inventor determinada peça é de aço de determinada cor, se eu abro esse modelo em outra ferramenta, ele também vai identificar que aquilo lá é de aço de determinada cor e vai me mostrar isso nessa outra ferramenta. Então, existe essa preocupação para cada vez mais ter essa integração entre ferramentas cada vez mais suave e mais direta. E aí, de uma forma bem rápida, no Max, nós temos a renderização então, do modelo já com tratamento de sombras, iluminação, para chegar numa imagem mais fotorrealística para uma apresentação para o meu cliente interno, externo, o que for. Vamos agora para Product Design Suite na sua versão Ultimate. Então, tudo que eu mostrei até agora, eles estão presentes, esses recursos estão presentes na Ultimate, e eu vou mostrar o que a Ultimate consegue fazer além da Premium. Então, um passo muito importante que eu não havia comentado na Premium, vou comentar agora na Ultimate, é relacionado à fase conceitual. É a parte de sketch, a modelagem conceitual 3D, superfícies, até a criação de superfícies classe A. Então, na Product Design Suite Ultimate, nós temos a presença da ferramenta Autodesk Alias Design. O Alias é a ferramenta consagrada já no mercado de design, principalmente do setor automotivo, onde departamentos de design têm recursos no Alias, tanto para a parte de sketch, o Alias já tem um ambiente específico para sketch, ou ele pode utilizar o Sketchbook, que é uma outra solução voltada somente para sketch, onde os usuários podem então trabalhar de forma livre, inclusive com mesas digitalizadoras, telas touchscreen, enfim, trabalhar com canetas digitais para facilitar o sketch já no ambiente digital. Utilizar esses sketches, esses croquis, para modelagem conceitual. Então, eu posso usar os desenhos como referência para a criação de modelos 3D em superfície no Alias. Até a modelagem mais precisa dessas superfícies. E chegando aí como resultado uma superfície classe A. Então, o Alias faz parte da Product e cobrindo aí a necessidade de design para as empresas que trabalham com essa fase do desenvolvimento de produto. Então, além do Alias, o que mais a Product Design Suite Ultimate faz pensando no fluxo de trabalho do protótipo digital? Um detalhe aqui, voltando um pouquinho na parte de modelagem conceitual,
Importante lembrar que toda a geometria criada no Alias, aqui a gente tem um exemplo de uma superfície que é a lataria de um carro. Toda essa geometria criada no Alias, nós podemos abrir de forma nativa no Inventor para começar a trabalhar a partir de engenharia. Tudo que vai ficar embaixo dessa lataria, tudo que vai ficar dentro de um eletrodoméstico, enfim. Então o Inventor consegue abrir o arquivo nativo do Alias e se houver qualquer alteração no Alias, essas alterações também se refletem no Inventor, no modelo 3D aberto no Inventor. Então notem que todas as ferramentas elas trabalham de forma associada. Se eu atualizo o projeto em uma ferramenta, onde aquela informação está sendo utilizada, a informação também será atualizada, ok? Então, seguindo, a Product Design Suite Ultimate, ela também traz recursos de simulação para a fase inicial do projeto, para responder algumas perguntas que são importantes na fase do desenvolvimento, ainda para a tomada de decisão para a fase inicial do projeto. Essas ferramentas elas fazem parte do Inventor Professional, que está presente somente na Suite Ultimate. Então, o Inventor Professional, ele traz já recursos de análise de elementos finitos. O que ele faz? Bom, primeiro, nós temos simulações dinâmicas no Inventor Professional. Então, eu consigo simular um mecanismo em funcionamento e ter respostas do tipo para que eu faça determinado movimento ou acione determinado mecanismo, qual é a potência de um motor elétrico, por exemplo, necessário para que eu compre de um terceiro o motor com a especificação correta para que ele possa executar a movimentação do mecanismo de forma correta. Ou qual a velocidade que vai atingir determinado movimento, as acelerações, tudo isso nós conseguimos simular. Então, para exemplificar, eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo já no Inventor, ainda daquele braço de movimentação de troncos de árvores, toras e assim por diante. Então, observem que aqui no Inventor eu tenho um ambiente misto também. Eu tenho modelos 3D junto com sketches, esboços em 2D. E eu consigo fazer, inclusive, simulações no ambiente misto. Então, no Inventor Professional, nós temos aqui os diferentes ambientes. Nós temos simulações dinâmicas, de tensões, otimização, estruturas metálicas e assim por diante. Então, aqui eu vou carregar o ambiente de simulação dinâmica. Eu já havia preparado previamente quais são os movimentos necessários que eu quero avaliar, onde que eu tenho gravidade, onde que eu tenho acionamento de cilindro hidráulico, pneumático, o que for, e eu consigo ter uma visualização muito apurada de como vai ser, como esse meu equipamento, meu produto, vai se comportar. Então, aqui eu tenho o resultado da simulação, inclusive notem o balanço da tora, efeito da movimentação com a gravidade. Então, toda essa simulação ela é possível de ser feita através do Inventor Professional. Que tipo de respostas que eu tiro daqui? Quais são os cursos máximos e mínimos de trabalho desse equipamento? Eu posso pegar o resultado dessa animação, dessa simulação dinâmica, no ponto crítico por exemplo, de tensões desse braço aqui, e levar para o ambiente de análise de elementos finitos, de concentração de tensões e esforços, e avaliar se esse braço vai resistir a determinada carga, aos esforços, durante o seu funcionamento. Então, tudo isso é possível de simular através do Inventor Professional, que faz parte da Product Design Suite Ultimate. Além disso, nós temos um outro recurso muito interessante, que é a questão de, primeiro, análise de tensões. Até aí tudo bem, eu posso responder perguntas do tipo: se eu utilizar essa estrutura com essas dimensões aqui, essa peça ela vai quebrar, ela não vai quebrar, ela vai resistir, ela está superdimensionada.
Eu preciso usar um material diferente. Então, esse tipo de pergunta nós conseguimos responder com uma simulação estática, por exemplo, no Inventor. Importante lembrar que nós não temos limitação ou restrição de quantidade de peças. É possível fazer simulações estáticas e dinâmicas e montagens independente da quantidade de peças. A única limitação ou restrição que nós temos aqui é com relação ao tipo de material que nós podemos simular no Inventor. No Inventor Professional, nós só conseguimos fazer a simulação com materiais newtonianos ou de comportamento linear. Se eu preciso fazer uma simulação com componentes feitos, por exemplo, com polímeros em geral, borrachas, plásticos, que têm um comportamento não linear ou não newtoniano, o Inventor Professional não é a ferramenta mais indicada para isso. Neste caso, nós temos outras ferramentas no portfólio da Autodesk para manufatura, que é a da linha de simulação, Simulation Mechanical, Simulation CFD, Simulation Mode Flow. São ferramentas dedicadas para simulações, mas são simulações mais complexas, então que exigem ferramentas dedicadas para esse tipo de trabalho. Mas no Inventor a gente consegue já responder aí a grande maioria das perguntas que o pessoal que está trabalhando no projeto tem que responder. E um recurso também disponível é o Inventor Optimization. O que o Inventor Optimization faz? Eu tenho um modelo aqui e eu quero que o Inventor diga para mim, respeitando alguns parâmetros do tipo fator de segurança, tensão máxima de escoamento, qual é a melhor configuração, por exemplo, a melhor configuração dessa peça, onde eu consiga otimizar peso e quantidade de matéria-prima utilizada. Então, quero menor peso, respeitando a tensão máxima de escoamento que eu vou definir, respeitando o fator de segurança. E eu defino esses critérios de avaliação e o Inventor vai alterar o modelo 3D, usando dimensões menores aqui para otimizar o uso de matéria-prima, e respeitando a massa, respeitando os fatores de segurança, e ele vai mostrar para mim no final qual é a melhor configuração atendendo os critérios que eu defini. Então, qual é a configuração mais leve que eu posso produzir essa peça, respeitando o fator de segurança, tensões de escoamento, o que for. Ele vai mostrar todos os testes que ele realizou e qual é a melhor configuração, qual foi o percentual de massa que ele conseguiu de economia, respeitando os meus critérios de avaliação. Então, isso o Inventor Optimization faz. E esses cálculos, como normalmente eu posso colocar diversos parâmetros e essa simulação ela pode demorar, hoje os nossos clientes que possuem contrato de manutenção ou subscription, eles podem executar essa simulação na nuvem, sem que use recursos do hardware local. Então, ele vai fazer o upload das informações necessárias, vai realizar essa simulação na nuvem, utilizando uma série de computadores disponíveis para essa simulação, e eu posso ou esperar a simulação ficar pronta, que é relativamente rápido, ou pedir que ele me mande uma notificação por e-mail quando ele terminar, para que eu atualize o modelo e visualize o resultado dessa simulação. Outro recurso bastante interessante da Product Design Suite é a integração entre projeto mecânico e projeto elétrico, projeto de tubulação, projeto de cabeamento, tubulações rígidas ou flexíveis, a alimentação hidráulica, sistemas hidráulicos, pneumáticos, tudo isso na Product Design Suite Ultimate nós conseguimos atender. Então aqui eu tenho um vídeo mostrando exatamente a integração entre o projeto elétrico, já no AutoCAD Electrical. Então lembrem, o AutoCAD Electrical faz parte da Product Design Suite Ultimate. Então nós temos aqui um projeto elétrico, projeto esquemático elétrico de parte de um equipamento. Então o AutoCAD Electrical é uma ferramenta voltada para esse tipo de projeto, já com biblioteca de componentes, recursos específicos aí para quem trabalha com projeto elétrico. Então, régua de bornes, tudo isso nós temos aqui. Uma novidade na versão 2015 é a biblioteca comum entre AutoCAD Electrical e Inventor. Então, se eu utilizo um componente da biblioteca do AutoCAD Electrical e trago esse projeto elétrico para o projeto mecânico, o Inventor já identifica qual é o componente e vai inserir ele no meu projeto mecânico.
E aqui nós estamos vendo a integração já para a parte de fiação. Então nós temos o projeto mecânico, já com alguns chicotes. Trago a informação do projeto feito no AutoCAD Elétrical para o projeto mecânico e nós vamos visualizar aí os fios já em cada um dos conectores sendo ligados. E no próprio Inventor Professional, o que eu vou fazer é definir por onde que esses fios vão passar no projeto mecânico. Então, posso especificar de forma automática ou de forma manual qual vai ser a rota que esses fios vão passar, em que chicote que ele vai fazer parte, e tirar aí algumas informações do tipo quantidade, qual é a metragem exata de fiação que eu preciso nesse projeto, se eu tenho espaço dentro, embaixo do painel do carro para passar toda essa fiação ou não. Essa é a integração que nós temos entre o projeto elétrico e o projeto mecânico. A integração entre as duas ferramentas de forma muito tranquila. Aqui já falando do projeto de tubulações, tubulação e cabeamento. Então, nesse exemplo aqui, nós temos esse veículo onde nós vamos fazer a parte de alimentação de combustível. Então, no Inventor, nós podemos trabalhar aí com as representações, mostrando a região do motor, onde nós vamos ligar aí, alguns dispositivos. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Então, o que nós fazemos aqui no Inventor Professional é definir quais são os padrões de tubulações, mangueiras, se nós queremos trabalhar com tubulação rígida ou flexível, qual é o padrão, qual é a norma, quais bibliotecas e fornecedores que nós vamos utilizar. Então, uma vez que nós definimos esses padrões, notem que ele já traz uma biblioteca bem completa para esse segmento. Então, uma vez que a gente define isso, nós vamos começar com o posicionamento dos componentes. Então, aqui nós vamos começar inserindo o componente já da biblioteca e definindo quais são os pontos de início da rota para essa mangueira. Então, através de recursos de Sketch 3D no Inventor, a gente define para onde que vai, por onde tem que passar essa mangueira. Então, posso usar outros componentes como referência. Então, estou dizendo aqui que eu quero uma distância de 12 milímetros a partir da face que eu selecionar. Então, ele vai criando esses pontos e já vai gerando uma spline com a rota que eu estou criando. Então, aqui já vou adiantar mais para o final. Então, eu quero ligar essa rota até este ponto aqui, que é o meu tanque de combustível. Uma vez que eu defino o caminho 3D dessa tubulação, o que eu vou fazer é popular. Só que antes aqui a gente viu uma interferência da mangueira com a suspensão. Nós vamos mover ele um pouquinho para remover essa interferência. Então, eu posso inserir pontos em qualquer local dessa spline para controlar e alterar o posicionamento dele. E uma vez que eu corrijo esse caminho, eu vou sair da edição e vou popular essa rota. O que eu quero dizer com popular? Eu vou colocar todos os dispositivos conforme aquele padrão que eu tinha definido no início. Qual é o tipo de mangueira, qual é o tipo de tubulação, qual é a norma. E aí eu tenho, então, a mangueira já seguindo o caminho 3D que nós definimos lá no início do projeto. Aqui tem um outro exemplo também, criando um novo caminho, também populando aí com diferentes componentes e visualizando todo o sistema de mangueiras do veículo. Além disso, nós temos também na Product Design Suite Ultimate a possibilidade de fazer projetos de moldes de injeção de peça plástica. O Inventor Professional ele tem um ambiente dedicado a projeto de moldes. Então, ele traz uma biblioteca muito completa de porta-moldes, o desenvolvimento dos pinos ejetores, gavetas, buchas, colunas, tudo isso dentro do mesmo ambiente de projeto do Inventor, só que com recursos específicos para projeto de molde e projeto de peças plásticas. Inclusive, alguma coisa de simulação
de injeção feita no ambiente do próprio Inventor. E também o Navisworks, para a parte de revisão de grandes conjuntos. Aqui sim, na versão Ultimate, nós temos o Navisworks Manage. Essa versão permite análise de interferências, a inserção de comentários, markups e revisão do projeto. Então, somente para relembrar, as diferentes fases do fluxo de desenvolvimento de produto e como a Product Design Suite ela pode atender. Então, a fase de design e engenharia, teste e validação, manufatura e produção, vendas e marketing. Além disso, a Autodesk tem trabalhado muito nos últimos anos com a parte de computação na nuvem. E nós trazemos para os nossos clientes, assinantes do contrato de manutenção Autodesk Subscription, recursos adicionais que só estão presentes para os clientes que possuem o contrato de manutenção. Pensando na Product Design Suite, nós temos aí esses serviços exclusivos que utilizam a nuvem, através da conta do Autodesk Subscription. Então, nós temos o Autodesk 360, onde nós temos espaço de armazenamento de dados na nuvem. O projetista precisa viajar e acessar as informações em um outro computador, e se a empresa permitir isso, ele pode fazer o upload das informações que ele vai precisar para a conta do 360 da empresa, e ele pode acessar isso de qualquer lugar através da internet. Outra situação é o Mockup 360, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. A Mockup 360 é uma ferramenta nova, disponível a partir da versão 2015. O Autodesk Remote, o Inventor Optimization, que eu já comentei para vocês, e a parte de renderização. O que ele faz da renderização? Em vez de usar o hardware local para renderizar uma imagem, eu posso fazer o upload dessas informações e usar a nuvem, o poder de processamento da nuvem, para fazer essa renderização e ter o resultado de forma muito mais rápida. Então, falando aí dos recursos do Autodesk 360, então nós temos aí a possibilidade de compartilhar informações através da nuvem, visualizar e editar arquivos, espaço de armazenamento, renderização na nuvem. O Mockup 360, ele é uma ferramenta de colaboração. Ele é muito parecido com o Navisworks. Eu não crio nada novo, nenhuma geometria nova. Ele não tem recursos de modelagem, mas eu consigo agregar informações de diferentes softwares nessa mesma plataforma. A diferença aqui é que no Navisworks eu só posso ter um usuário mexendo no Navisworks, utilizando o Navisworks por vez. No Mockup, eu posso ter quantas pessoas eu autorizar na conta do Mockup, trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. E eu posso discutir esse projeto de forma automática, em tempo real, via web, sem ter nenhuma outra ferramenta, somente o Mockup rodando na nuvem. Eu posso ter uma discussão de projeto, alterar posicionamentos, montar os componentes, inclusive usando referências de geometria. Então, só para exemplificar aqui, esse é o Mockup 360, ferramenta free disponível para os nossos clientes com subscription da Product Design Suite. Então aqui eu importei um motor feito em um outro software e eu quero posicionar ele no meu projeto. Então eu uso como referência faces, arestas, vértices, para fazer a montagem desse componente. Agora uma relação de concentricidade aí no vídeo. E uma vez que eu faço essa montagem, eu ainda posso também, aqui no Mockup 360, fazer análise de interferências, um clash check, identificar possíveis falhas no projeto e solicitar a correção a correção do projeto, seja no Inventor ou na ferramenta que for, e atualizar aqui no Mockup. Consigo colocar anotações e mandar essas anotações para o projetista responsável por isso, para que ele possa visualizar no Mockup todas essas informações. Além do Mockup, nós temos o Autodesk Remote. O que é o Remote? O Remote é um aplicativo para iPad somente. Nós não temos esse aplicativo para Android ainda.
O que esse dispositivo permite? Permite eu acessar remotamente pelo iPad o Inventor que eu tenho instalado no computador. Então, via internet, no iPad, eu consigo utilizar o Inventor que está na minha máquina. É uma forma de acesso remoto à máquina utilizando o iPad. E aí é como essa tela que a gente está vendo é a tela do iPad, onde nós temos o Inventor aberto lá no computador da empresa e eu consigo utilizar o Inventor com todos os seus recursos através do iPad. É uma forma de poder trabalhar no Inventor sem levar ele comigo no computador, no laptop ou o que for. Eu consigo acessar ele via Autodesk Remote, aplicativo disponível para iPad. Também free. Inventor Optimization já comentei com vocês. E a parte de renderização na nuvem também. Então, já finalizando aqui a apresentação, eu quero só comentar duas coisas rapidamente com vocês. Primeira delas, Autodesk Exchange é a nossa loja de aplicativos para os produtos Autodesk. O AutoCAD foi a primeira ferramenta que teve a loja virtual de aplicativos. O Inventor já tem aplicativos disponíveis também no Autodesk Exchange. Na tela de boas-vindas do Inventor, vocês vão encontrar isso, o link para o Autodesk Exchange no canto superior direito da tela de boas-vindas. É uma loja onde vocês vão encontrar aplicativos dos mais variados que foram desenvolvidos por programadores independentes, empresas, pessoas que fazem parte da rede ADN, da rede de desenvolvedores da Autodesk. Muitos deles estão disponíveis de forma free, outros em versão trial, outros estão disponíveis à venda. Muito parecido com a App Store, com a Play Store da Android. Nós temos aí aplicativos voltados para Inventor. Todos eles utilizando programação em API e assim por diante. Então, recomendo quem é usuário de Inventor acessar o Autodesk Exchange e dar uma olhada no tipo de aplicativo que já tem disponível lá. A importância do subscription, então nós temos aí a garantia do upgrade para as versões mais atuais dos softwares cobertos pelo subscription, mais recursos e capacidade de computação na nuvem, direitos flexíveis de licenciamento e suporte técnico básico. Eu vou agora abrir para perguntas. Para quem tiver dúvidas, nós vamos abrir agora a parte de perguntas para estar respondendo aí para vocês. E as perguntas que nós não pudermos responder agora, por questão de horário, eu vou deixar disponível aqui na tela o link da comunidade da Autodesk para a área de manufatura. Então, vocês podem acessar esse link e mandar suas dúvidas, as suas perguntas lá na comunidade, que os participantes da comunidade vão ter o maior prazer em ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Então, vamos abrir para perguntas agora. Vocês têm a tela aí de chat, onde vocês podem já digitar qual é a dúvida de vocês. Não vai ser aberto o áudio para que vocês possam fazer a pergunta. Então, via chat, vocês podem já digitar e mandar as dúvidas que vocês tenham para que eu possa responder. Além disso, vocês estão vendo aí algumas perguntas com relação à qualidade do evento. Eu peço a gentileza que vocês opinem, deem a sua opinião para que a gente possa estar melhorando os próximos eventos daqui para frente a partir desse feedback de vocês. Perguntas, pessoal? Alguma pergunta? Usem a tela onde tem as letras P e comercial R ali para perguntas e respostas para as dúvidas que vocês tenham, por favor.
Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu agradeço a todos. Eu vou pedir para minha colega Thaís, se você puder habilitar o meu compartilhamento de tela novamente, para que eu deixe mais um tempinho o link da comunidade para o pessoal anotar. Pessoal, anotem o link, por favor. A todas as dúvidas que vocês tenham, podem acessar o nosso portal da comunidade de usuários. Então, pessoal, está aqui o site, então, para o portal de usuários, para a comunidade Autodesk. Então, fiquem à vontade para acessar. Eu agradeço o tempo de todos, a participação de todos. E com isso, nós encerramos a apresentação de hoje. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima. Raul, obrigada pela sua apresentação, obrigada pelo seu tempo. Agradeço também a presença de todos vocês que assistiram essa apresentação. Só para lembrar, tudo que vocês assistiram hoje foi gravado e nós enviaremos depois por e-mail para vocês. Se vocês quiserem assistir também, nós estamos alimentando o canal da Autodesk no YouTube, só digitar Autodesk Brasil. E um último recado é que o Autodesk University Brasil 2014 já está com as inscrições abertas. Digitem depois, procurem pelo AU Brasil 2014 e aproveitem a condição especial para comprarem seus ingressos com valor especial válido até a semana que vem. Mais uma vez, obrigada a atenção de todos e uma boa tarde.